Uma boa noite, irmãos. Que a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. É uma grande honra para mim, é um grande privilégio estar aqui com vocês nessa noite. É uma grande honra ser lembrado pelo Pedro Antônio para momentos como esse. Já temos outras agendas aí ao longo do ano. O Pedro já encheu, já fechou minha agenda lá ao longo do ano. Já tenho pelo menos mais 3 eventos, e se não vierem outros. Então já tem, além de hoje, mais outros 3 eventos já marcados aí pelo Pedro, para que nós possamos estar juntos. E para mim é um grande privilégio, uma grande honra estar com vocês. Agradeço, portanto, então, ao reverendo Robson, meu querido amigo de longa data, seminário, ao conselho da igreja também pela acolhida, ao Pedro Antônio pela lembrança, à irmã Arlete pela paciência também ali de fazer essa interface, essa interação. Eu sei que eu não sou digno de estar aqui, não falo isso com nenhuma intenção de outra coisa, senão a de reconhecer essa verdade. Eu não sou digno de estar junto dos irmãos, adorando a Deus e ministrando a palavra de Deus. Eu sei que eu estou diante de um povo caro, por quem Jesus derramou o seu sangue, sangue precioso, comprou com sangue precioso. E eu só tenho a me alegrar. Eu sei que esse momento de culto, é gigante. Eu tenho consciência da grandeza desse momento. E eu espero que você não banalize um momento como esse. O momento é grande porque a presença é de um ser incomparável, é de um ser grande, é do nosso Deus. E, portanto, toda essa grandeza, esse peso de glória, que toma o meu coração de temor, eu espero que haja no coração de cada um de nós. Nós vamos meditar na palavra de Deus. E estou tendo a oportunidade de ver o Miguel, né, Miguel? De ver o Miguel aí, né, Juliane? Nunca vou me esquecer o motivo pelo qual você escolheu o nome do Miguel de Miguel. Para ficar fácil de chamar, né? Miguel! Entendeu? Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, no capítulo 22. E nós vamos ver as últimas palavras da Bíblia, as últimas palavras do Escrito, as últimas palavras da revelação do nosso Deus. Nós amamos a palavra de Deus tal como ela é. Nós não temos nenhuma crítica à palavra de Deus. Eu vejo pessoas às vezes na internet dizendo da disposição dos livros, por que o problema da Bíblia, enfim, pastores vão para a rede social, o problema da Bíblia é que o Novo Testamento é colado no Antigo Testamento. Então as pessoas falam, eu amo a Bíblia de capa a capa, e falam isso de uma maneira jocosa, debochada. Eu não vejo problema nenhum. Para mim não tem incompatibilidade nenhuma entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Para mim o Novo Testamento lança uma luz maravilhosa sobre o Antigo Testamento. Para mim Jesus escreve o Antigo Testamento. Não há o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento como se fossem 2 divindades diferentes. Você não vai ver nada nos lábios de Jesus que simbolize, que dê sinais de coisas dessa natureza. Jesus sempre honrou o Antigo Testamento, mesmo nas passagens mais difíceis. Ele não olhou para a destruição da terra com água e disse, aquilo era coisa de um Deus infantil, é porque a humanidade ali estava numa condição de desenvolvimento que agora não está mais. Ou ele não olhou para Sodoma, para a destruição de Sodoma e Gomorra e diz, que coisa feia, aquele Deus tribal. Jesus vai pegar esses 2 eventos e vai dizer, aquilo foi perfeito, e aquilo foi um sinal da segunda vinda, da vinda do Filho do Homem. Está em Lucas 17, nós vamos passar por essa passagem.
Lucas 17, de 26 a 30, você vai ver Jesus honrando os escritos do Antigo Testamento e honrando inclusive passagens tão difíceis como essas, onde me dizer, mas em Mateus no capítulo 5, Jesus começa a dizer, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Com isso Jesus está jogando o Novo Testamento no chão. Que olhar limitado, que olhar pecador. Jesus vai dizer em Mateus 5,17, não pensem que eu vim revogar a lei, ela é perfeita e é por isso que eu vim cumpri-la. Ele não vai dizer, a lei foi num momento em que a humanidade estava numa condição infantil, por isso Deus lidou com a humanidade nessa condição precária e infantil. Jesus vai dizer, a lei foi perfeita. E ao dizer, vocês ouviram o que foi dito, ele não disse, vocês viram o que está escrito. Tem uma sutileza aí muito significativa. Ele não está descredenciando o que foi escrito, o que ele está descredenciando é o que foi ouvido sobre o que foi escrito. Então, estou dizendo isso me lembrando de Caio Fábio aqui, né? Dá nomes aí. Me lembrando de Caio Fábio num dos seus vídeos, o problema do Novo Testamento é que ele está colado no Antigo Testamento, então a pessoa diz, eu amo a Bíblia de capa a capa. E eu disse isso para dizer que eu amo a forma como a palavra de Deus é escrita e os livros como são dispostos, porque eu disse que a gente vai ler as últimas palavras da revelação de Deus. A revelação se encerra em a graça do Senhor seja com todos. Capítulo 22, verso 21 de Apocalipse. E eu não tenho nenhuma crítica a fazer disso. Só tenho que cair de joelhos diante disso e dizer, está tudo perfeito, Senhor. É tudo maravilhoso. Se tem alguma incompatibilidade entre a Bíblia e a minha inteligência, o problema não está na Bíblia. Está na minha inteligência. Então a gente vai ler a palavra do Senhor em Apocalipse no capítulo 22, que foi a passagem trazida para mim aí. Uma ressalva. Pedro me chamou ontem no WhatsApp e falou assim, reverendo, as pessoas estão dizendo que as passagens escolhidas, os textos escolhidos são difíceis. Eu acho que o senhor deve assumir parte dessa culpa aí, porque de alguma maneira me ajudou a escolher os textos. Eu falei, eu não, estou fora, responsabilidade tua. Então estou eu aqui assumindo parte da responsabilidade. Sei que vocês tiveram diferentes pastores, queridos também, né? Reverendo Ricardo Narciso, Reverendo Alan Acioli, Reverendo Robson Marques, no sábado à noite. Hoje pela manhã, Reverendo Rafael Alves, né? O Rafael Alves foi minha ovelha em Inhaúma. O Rafael Alves era adolescente quando eu fui ser pastor em Inhaúma, em 2002. E o Rafael Alves parecia um jovem assim, sabe? Todo, pastor, e daqui a pouco eu me distancio do Rafael, e o tempo passa, os anos se passam, eu vou ver que o Rafael agora é um rapaz, um homem, né? Casado, fez seminário, pastor, mas era muito engraçado, porque, sabe, tipo o Schoffen, tinha até um personagem do Chico Anísio, né? Eu sou o Schoffen, o Rafael era meio assim, o Schoffen, né? Então ele fala, pastor, então é maravilhoso ver isso, não é? Eu acho maravilhoso ver essas histórias assim. É só um registro aqui de alegria quanto a isso. Vamos para a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 22, diz assim, a palavra de Deus. Então me mostrou o rio de água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora.
Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes seja assistida o direito à árvore da vida, para que se lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz de Davi, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor seja com todos. Vamos orar. Pai, nós amamos a Tua lei. Nós sabemos que a Tua palavra é a Tua mente, é o Teu coração revelados a nós. Como ousaria o homem olhar para a Tua palavra e entendê-la como incoerente, faltosa, em qualquer nível? Nós te agradecemos porque a Tua palavra é esse meio de graça entre nós. A Tua palavra é esse doar de si para cada um de nós. Nós estamos nessa noite como Teus filhos, Tuas ovelhas. Nós sabemos que uma visão fraca de Ti gera homens e mulheres fracos para enfrentar a vida, amargos, resmungões, igual o mundo em que vivemos, amargo, desiludido, ofensivo, agressivo, cheio de autopiedade, cheio de autocomiseração. E nós sabemos que se o Senhor se revela a nós, nos mostra a Tua glória num nível ainda mais elevado, o Teu povo é firme em Ti, é firmado em Ti, o Teu povo se volta para Ti. É o que Te pedimos nessa noite. Revela-nos a Tua palavra, a Tua glória, num nível ainda mais elevado, pelo Teu Espírito Santo. Alimenta o Teu rebanho. Nós sabemos que o Senhor não está fazendo outra coisa nesse mundo, senão alcançando os Teus eleitos, santificando a Tua igreja e nos preparando para nos encontrarmos contigo. Tudo o mais é secundário. Tudo o mais é secundário. Esse mundo vai acabar. Nós sabemos disso. Estamos meditando sobre isso nesses dias. Nós seremos esquecidos, como tantas pessoas já foram, porque esse é o destino de todos nós, sermos esquecidos. E é maravilhoso termos essa consciência, porque Tu és o Senhor de geração em geração. Nossa geração passa, nós seremos todos esquecidos, e o Senhor continua sendo louvado e glorificado pelas gerações que vêm. Foi assim no passado e será assim no futuro. Nós Te pedimos que no tempo da nossa geração, no tempo presente, o Senhor nos dê a graça de desfrutar de Ti, de honrar o Teu nome,
de sermos santificados e sermos preparados para o grande encontro que teremos com a Tua face, com o Senhor. Ouve, Senhor, a nossa súplica, atende conforme a Tua vontade, para a alegria do Teu povo, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quem creu em nossa pregação? Que pergunta, né? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Nós olhamos para Ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como alguém de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele nós não fizemos caso. Certamente ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e nós o considerávamos como um oprimido, ferido de Deus, um rejeitado. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esse é o trecho de Isaías, no capítulo 1, versos de 1 a 5. É a descrição que Isaías faz sobre o evento, sobre o acontecimento mais dramático de toda a história do universo. É a descrição que Isaías faz de um evento futuro para o tempo de Isaías e para nós um tempo que já passou, um evento que já se deu, um evento mais doloroso, mais dramático, mais terrível de toda a história, incomparável. Esse evento incomparável é a morte do nosso Senhor na cruz do Calvário, que faz com que o universo tenha ouvido o grito mais assustador, angustiante, doloroso, do que todos os gritos de todas as pessoas somados em todos os tempos. Se você pegar todos os seres humanos que já existiram, os que existem e os que existirão, e somar todos os gritos de angústia de todos esses seres humanos, não chegará aos pés de Deus meu, por que me desamparaste? Isso porque foi dito por quem foi dito. A descrição do evento, o evento é incomparável, a dor é incomparável, mas a alegria do nosso Senhor é incomparável. E ainda Isaías 53, agora nos versos 10 e 11, que vão dizer: isso aconteceu porque a Deus agradou moê-lo. Pensa nisso. Foi do agrado de Deus moer Jesus Cristo na cruz do Calvário. O verso 11 vai dizer: mas ele, o meu servo, verá o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeita. Descrição do evento incomparável, grito incomparável. Não banalize Mateus 27, 46. Deus meu, por que me desamparaste? Para nós isso talvez nem tenha tanto peso, porque para nós estarmos ligados a Deus ou não é algo tão significativo. Mas o grito de Jesus na cruz foi esse. Jesus não está na cruz gritando: ai, minha mão está doendo porque os pregos furaram minha mão, minha cabeça está doendo porque a coroa de espinho está rasgando minha testa, meu coração está dilacerado porque eu estou decepcionado com os meus discípulos que me abandonaram. Não é esse o grito da dor de Jesus. Ele não está gritando por dor física, emocional. Não é patético como pessoas querem comparar a emoção de Jesus às nossas emoções, coisas do tipo: até Jesus sofreu angústia. Dá vontade de chorar quando a gente ouve uma coisa dessa, né? Eu entendo sua angústia, até Jesus viveu angústia. São coisas incomparáveis, irmãos.
Nosso Senhor é o homem de dores, que sabe o que é padecer, e a sua dor foi essa. Como? Numa relação eterna de prazer, de gozo, de amor eterna. Eu não sei o que é uma ruptura da comunhão com o meu Pai. Seres humanos sabem, nós sabemos, e isso não é tão significativo para nós. O pecado mostra isso. Às vezes optamos pelo pecado e fazemos pouco caso dessa relação com Deus, mas não para Jesus. Essa é a dor de Jesus. Portanto, um evento incomparável, um grito incomparável e uma alegria incomparável. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, do trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. Evento incomparável, dor incomparável, grito incomparável, mas alegria incomparável. Não, nós não teremos a alegria que Cristo teve, como nós não tivemos a dor que Cristo teve, como nós não daremos nunca o berro e o grito que Cristo deu. Alguém então uma vez perguntou para um pastor: como você pode dizer que um único homem viveu todas essas situações? Porque essa expressão incomparável, incomparável o sofrimento de Cristo, para com isso, dá para a gente comparar. Você está dizendo que todos os seres humanos criados em todas as épocas, em todos os tempos e em todos os lugares, se somadas as suas vozes, essa soma é incomparável à voz de um único homem na cruz do Calvário? E a resposta é sim, é incomparável. Queridos, é incomparável, e esse é o nosso problema. Se você acha que é comparável, é porque nossa visão sobre o nosso Salvador ela é baixa, ela é pequena. A gente precisa de uma visão mais elevada do nosso Senhor. E por que então que essa visão seria? E por que então que os eventos de Jesus, o que Jesus fez, o que bradou, é incomparável? Porque Ele é incomparável, por causa desse ser que é incomparável. Conforme vai dizer Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 15, de 15 a 20, Ele é a imagem perfeita de Deus, o primogênito de toda a criação. As coisas foram feitas a partir dEle, por meio dEle e para Ele. Porque a palavra de Deus diz que Ele é a exata expressão do ser de Deus. Você quer se comparar ao ser de Deus? Pois é, Deus coloca Jesus como a expressão exata do seu ser. Por que que Ele é o incomparável? Porque é sobre Ele que o Pai brada, a fim de que os outros ouçam. Não é sobre Ricardo que Deus diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Mas é sobre Cristo. Você está entendendo? O prazer do Criador é o Filho. Por isso Ele é o incomparável. Por isso os seus eventos são incomparáveis, e por isso Deus o esmagou na cruz do Calvário. O juízo de Deus veio sobre o seu amor, veio sobre o seu Filho, sobre esse ser incomparável. Então é assim que Gálatas 3,13 diz: Ele se fez maldição no nosso lugar, para nos libertar da maldição. O juízo de Deus foi sobre nosso Salvador. É assim que 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 diz: aquele que não conheceu o que nos é tão familiar, aquele que não conheceu a perversidade, a iniquidade, o pecado, que nos são tão familiares, pois é, aquele que não conheceu essa desgraça, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado em nosso lugar. Então, o juízo de Deus já veio sobre Jesus, e nós não temos motivos, irmãos. O ser humano não tem motivos para não acreditar no juízo final. O ser humano não tem motivo para isso. Jesus viveu isso, conforme acabamos de mostrar. Jesus já viveu o juízo final, e Jesus anunciou o motivo final. Alguém há de dizer: uma das coisas mais amorosas que Jesus fez foi pregar sobre o inferno. Eu sei que essa frase é estranha para uma sociedade como a nossa,
em que nós corremos para fazer as pessoas se sentirem confortadas, bem, consoladas, massageadas, não é assim? As pessoas estão muitas vezes em erros, em pecados, que fazem mal à sua própria alma, e nós somos os primeiros a dizer, calma. Não, calma, nem tanto. Não. Nosso Senhor Jesus Cristo foi quem mais falou do inferno. Percebe isso? Jesus falou do inferno mais do que Paulo, do que Pedro, do que João. Nos evangelhos, a palavra inferno está nos lábios de Jesus reiteradamente. A pergunta é, por que será que Jesus, que é amor, foi quem mais falou do inferno? É exatamente porque quem ama fala a verdade. Quem não ama quer bajular. Quem não ama quer massagear. Quem não ama quer consolar com a falsa consolação. Então, por exemplo, em Mateus, no capítulo 5, verso 22, também verso 29, verso 30, Jesus vai dizer coisas como: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora. Se teu braço direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora. É melhor entrar no reino dos céus sem um olho, sem um braço, do que todo o corpo ser lançado no inferno. Isso é Jesus quem diz. É Jesus quem diz em Mateus 13, nos versos 42 e 50, em ambos os casos, concluindo a explicação de parábolas. Em Mateus 13, 42, ele está concluindo a parábola do joio e do trigo. Ele tinha dito a parábola do joio e do trigo. Poucas parábolas são explicadas, a do joio e do trigo é. E ele diz então o que é o joio, o que é o trigo. E ele conclui então a explicação da parábola do joio e do trigo, dizendo, com relação ao joio, que é pego e lançado no forno, no fogo, ele vai dizer: assim acontecerá com aqueles que negam o Senhor, e ali haverá choro e ranger de dentes. Não são palavras confortáveis, não é? Para uma sociedade como a nossa. Costumo dizer, falar da ira de Deus, um tema tão rico, tão maravilhoso, e é o meu desafio junto a Lucas no próximo domingo, porque eu estou expondo a carta aos Romanos para a igreja de Lucas, e o próximo domingo é o domingo o domingo de Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Uma sociedade irada contra Deus como a nossa, uma sociedade que não tem apreço nenhum no Criador, uma sociedade irada contra Deus, não suporta ouvir falar da ira de Deus. Mas o tema é maravilhoso, o tema é rico, e está nos lábios de Jesus. Ao falar do inferno, ele está falando do juízo. Ao falar do inferno, ele está falando desse juízo de Deus, dessa justiça de Deus, que a Bíblia chama de ira, dessa indignação, dessa total incompatibilidade entre o bem, que é Deus, e o mal. Então, em Mateus 13, ele fala isso, né? Na conclusão da explicação da parábola do joio e do trigo: ali haverá choro e ranger de dentes. Ele fala a mesma coisa no verso 50 de Mateus 13, quando explica a parábola da pescaria dos grandes peixes, dos muitos peixes que foram pescados. Serão separados os melhores dos piores, né? Os piores serão lançados fora, e assim, sempre são comparativos. Jesus que diz em Marcos no capítulo 9, verso 44, uma frase até forte, né? Onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Nós não temos motivo nenhum, irmãos, para questionar a sentença, o juízo, a explicação sobre o juízo final. Nós não temos motivo nenhum. Mencionei aqui Lucas 17 no início, né, versos 26 a 30. Jesus podia olhar para o evento da destruição do mundo com o dilúvio, com Noé, e fazer ressalvas, como os pastores atualmente fazem. Não, ele foi uma coisa do Deus do Antigo Testamento. Por isso que eu disse, você não vai encontrar nada no Novo Testamento que dê qualquer base para dizer que o Deus do Antigo Testamento, só quem quer, só quem não suporta o que é dito. O Deus do Antigo Testamento é diferente como se Jesus não tivesse escrito Gênesis. Foi ele que escreveu Gênesis.
e Êxodo, e Levítico, e Número, e Deuteronômio, e Josué, e Juízes. Eu sei que o livro de Juízes e Josué são livros difíceis, destruição de povos inteiros, de mulheres, de crianças. Eu sei que isso nos comove, e eu não estou falando que isso é confortável, mas vamos ser sinceros, a morte de Cristo é muito pior do que a morte de todos os povos. Nós estamos falando daquele que não merece, daquele que não merecia, nós estamos falando do justo, e nós nos chocamos mais com a destruição de heteus, de heveus, de jebuseus, de povos. Não é verdade? Não te choca mais a destruição que você vê em Juízes, em Josué, do que o teu Salvador esmagado numa cruz? É como se nós olhássemos para Jesus esmagado na cruz e meio que pensássemos assim: alguém tinha que morrer, né? É mais um, né? Assim, é quase mais um. Não é que é mais um, é porque ele é especial, mas poderia ser visto como, né? A morte de Cristo na cruz do Calvário é muito pior do que a morte de todos os povos, do que a nossa própria morte, do que a destruição da terra. Por isso é que ele não tem reserva nenhuma de dizer: assim será com a vida do Filho do Homem. Na época de Noé, eles casavam, davam-se em casamento, compravam, bebiam, comiam, até que veio o dilúvio e Deus destruiu a todos. E Noé entrou na arca e o dilúvio, essa é a palavra que Jesus usa, destruiu a todos. Ele não podia ter dito: não, eu não vou usar essa palavra não, porque eu sei que ela é muito chocante, para uma sociedade muito sensível. Uma sociedade está muito sensível, por favor, pare de falar coisas duras, está todo mundo já sofrendo com o calor, com a inflação, com a dureza da vida. Então, é exatamente porque Jesus é amor que ele fala a verdade. Assim como foi na época de Noé, em que as pessoas foram destruídas, foi também na época de Ló. Compravam, vendiam, casavam, se davam-se em casamento, plantavam, colhiam, edificavam, até que Ló saiu da cidade, e caiu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Percebe a força disso, irmãos? Jesus está ratificando. Ele vai dizer: assim será com a vinda do Filho do Homem. Então Jesus mostra que o juízo de Deus se realizou nele. Jesus mostra que o juízo de Deus virá. Eu estou falando Jesus porque tem seminarista, inclusive, né, que vai ouvir muito isso, né? Jesus é a chave hermenêutica. É óbvio que ele é a chave hermenêutica. Essa frase é maravilhosa, está perfeita, não tem o que retocar nessa frase. O problema é a interpretação que as pessoas fazem em cima dessa frase. Se Jesus é a chave hermenêutica, o que Paulo escreveu nem sempre merece crédito. Só merece crédito se passa por Jesus. É óbvio que o que Paulo escreveu é a chave hermenêutica de Jesus. Quando o sujeito diz Jesus é a chave hermenêutica, o sujeito está dizendo aquilo que está escrito no Evangelho é o que eu creio. Se Paulo escreve alguma coisa que eu discordo, ou seja, a chave hermenêutica não é Jesus. A chave hermenêutica é o sujeito que está fazendo uma afirmação leviana como essa. Jesus é a chave hermenêutica, então a gente vai ler Gênesis pela ótica de Jesus, e está lá Jesus. A gente vai ler Ló, Sodoma, Gomorra, como Jesus leu. A gente vai ler Noé e a destruição com o dilúvio, como Jesus leu. É isso que eu estou dizendo. Queridos, nós não temos motivo para negar o juízo de Deus. O juízo final, nós não temos motivo para isso, a não ser a dureza do nosso próprio coração, a não ser a interpretação de que nós não podemos dizer, como o Salmo 139, verso 17, Senhor, quão grandes são os teus pensamentos, que maravilhosos são os teus pensamentos. Não, eles não são. Os teus pensamentos não são maravilhosos, nem tudo que o Senhor falou na tua palavra é maravilhoso. Choca o meu coração. Eu não posso dizer, Senhor, conforme essa salmodia maravilhosa de Romanos 11:33, né, de 33 a 36, eu não posso dizer, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro?
Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Não digamos isso. Porque tem coisas na palavra de Deus que não dá para dizer que são grandiosas demais, que são maravilhosas demais. A gente tem que fazer algumas ressalvas aqui. Não para o povo de Deus. O povo de Deus sabe que os juízos de Deus são perfeitos. A palavra de Deus é perfeita. E se ela me choca, é porque ela está me santificando. É porque ela está mudando o meu coração. É porque ela está me fazendo ter a humildade de olhar para o que é dito e poder dizer, ainda que eu não compreenda, Senhor, é a tua vontade, é a tua palavra. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Essa é a postura do povo de Deus. Olhar para Cristo como aquele sobre quem o juízo de Deus é exercido. Olhar para Cristo como aquele que mais fala do juízo de Deus e dizer, os teus pensamentos, Senhor, são elevadíssimos. É por isso que o meu coração medíocre contesta, porque o meu coração é medíocre. E é por isso que ele contesta. Esse é o preâmbulo. A gente vai para o livro de Apocalipse, né? Há que se considerar ainda o que Paulo fala, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Eu te exorto, Timóteo, te conjuro, te convoco, diante de Deus e Cristo Jesus, que há de vir para julgar os vivos e os mortos. Prega a palavra, né, que foi tão bem musicada, e não sei se vocês conhecem o sermão musical lá do Marco Teles, coloca na internet que vale a pena, o amado Timóteo. Ele começa assim, ainda tem uma voz nordestina, para dar mais beleza, mais beleza estética ao conteúdo que já é maravilhoso, né? Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, prega a palavra. É com esse imperativo que Paulo fala para Timóteo, e aí começa sermão e música. Enfim, fica aí a recomendação. É onde a gente encontra em Hebreus, no capítulo 9, verso 27, ao homem é destinado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Nós não temos motivo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, submissos à palavra de Deus, não tem motivo para contestar a ideia de juízo. E eu sei que não é rara a contestação, não são raras as situações de contestação. Existem algumas correntes bíblicas, teológicas, né, de interpretações bíblicas, de cristãos, bons cristãos inclusive, que negam o inferno, alguns porque acreditam numa coisa chamada de salvação universal, o que a gente chama de universalismo. Não, no final todos vão ser salvos. Não serão, queridos. Falem a verdade para os seus pares. Você ama o seu parente, você ama o seu amigo de trabalho, então fala para ele a verdade. Não massageia o ego dele dizendo, não, calma. No final vai todo mundo ser salvo. Não é isso que o nosso Senhor diz, porque nós duvidaríamos de Jesus. Universalismo. Uma outra corrente parecida é a corrente do aniquilacionismo, que apregoa que no final das contas os que não creram serão aniquilados. Não vai haver um sofrimento eterno, vai haver a aniquilação. Dentre esses tem nomes muito bons. Não sei se você sabe, mas John Stott terminou os seus dias como aniquilacionista, como quem acredita na aniquilação no fim de tudo. E eu estou falando de um grande homem de Deus, eu não estou duvidando da sua salvação, do seu serviço ao Senhor. Eu só estou dizendo que acreditar que tudo vai ser aniquilado não tem fundamento
não tem fundamento bíblico. Nós não temos motivo para duvidar, ou para questionar, ou para contradizer, ou para nos opormos ao juízo do nosso Deus. Lendo Apocalipse 22, são 21 versos, e é óbvio que nós não vamos expô-los aqui, né? Mas apenas lendo Apocalipse 22 e falando dessa riqueza por serem as últimas palavras da revelação de Deus, eu queria fazer os irmãos verem, desde Apocalipse já 21, que nós temos aqui três etapas da grandeza e da graça de Deus. Em Apocalipse 21 nós temos a providência de Deus na comunhão, Deus habitando com seu povo, tabernaculando com seu povo. Ainda no capítulo 21, a partir do verso 9, nós temos a proteção de Deus, a cidade, os muros altos. E aqui no nosso capítulo 22, o que nós temos é a provisão de Deus. Então toda essa linguagem que foi usada no capítulo 22, que se encerra toda essa saga, toda a saga das Sagradas Escrituras, é a provisão de Deus. No meio de uma praça, um rio, ainda no verso 21, um rio da água da vida, brilhante como cristal. Verso 2, no meio de uma praça, de uma e outra margem do rio, a árvore da vida que produz frutos. Deus dando providência, Deus dando provisão para o seu povo. Vou pular aqui o verso 4, indo para o verso 6, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Verso 7, o livro do Apocalipse foi escrito para a nossa felicidade, não é um livro assustador para nós. Eis que venho sem demora, e é feliz aquele que lê esse livro e conhece, aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Verso 8 e 9, né? Verso 9 nós encontramos essa máxima, né? Anjo de Deus não aceita adoração, homem de Deus não aceita adoração. O anjo vai dizer, adora a Deus. Todos os servos de Deus, homens e mulheres, fizeram isso, né? Lembro, por exemplo, de Paulo pregando em Listra, em Atos no capítulo 14. Listra é uma cidade da Licaônia, né? Icônio, Listra e Derbe, cidades da Licaônia. Ele então cura um moço enfermo e as pessoas ficam indignadas com aquilo, ele e Barnabé. Então chamam Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, expressões romanas, né? Para falar de deuses gregos, Zeus e Hermes. Então diz que o sacerdote do templo de Júpiter, de Zeus, vem trazer oferendas para Paulo e Barnabé, e eles rasgam as suas roupas e dizem, parem com essas coisas, eu vim pregar sobre o Deus vivo, para que dessas coisas vãs vocês se convertam. Ai, que politicamente incorreto, Paulo. Deixa cada um ter sua religião. Como é que você vai chamar a religião do outro de vã? Queridos, o que o mundo precisa ver em nós não é fofura. O que o mundo precisa ver em nós é convicção, em amor, mas convicção. É isso que o mundo precisa ver em nós. Então eles disseram, igual o anjo está falando aqui, né? Como eles disseram, nós somos homens iguais a vocês, sujeitos ao mesmo lixo dos nossos corações, as mesmas paixões, as mesmas compulsões, aos mesmos apetites incontroláveis, as mesmas inclinações ruins. Não nos adorem. E aqui o anjo está dizendo a mesma coisa para o João, né? Adora a Deus. Verso 10, então, João, não celes as palavras desse livro, pregue-a publicamente. Isso é riqueza de Deus para o seu povo, isso é o alimento de Deus para o seu povo. Não deixa isso velado, não maquia, não dá um jeitinho, encara o choque que essa palavra é, porque só ferindo o nosso coração é que a gente se converte. Não é a expressão do Agostinho, um grande bispo de Hipona, lá 354 a 430 depois de Cristo. Senhor, feriste-me com a tua palavra, ela me feriu, a tua palavra me ofendeu, e por isso eu te amei. Então, não celes as palavras desse livro. A palavra de Deus que fere é a palavra que converte o coração do povo. Verso 11 é fortíssimo.
O que vai acontecer com a pregação da palavra? Vai acontecer que o ímpio vai continuar sendo ímpio e o santo vai continuar se santificando. Esses dois processos vão continuar acontecendo. Não se choque. Eu também me choco muitas vezes. Como pode? A palavra de Deus está tão explícita, está tão clara. Por que pessoas tais ou quais não continuam num caminho tão ruim, tão perverso, tão contrário à vontade de Deus? Deus está dizendo, por isso mesmo. A palavra vai ser pregada, a fim de que continue o injusto fazendo injustiça, a fim de que continue o imundo na prática da imundície, e a fim de que o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E aí ele continua dizendo no verso 14, mais uma bem-aventurança. Tem 7 bem-aventuranças também no livro do Apocalipse, 7 beatitudes, 7 felicidades. Essa 14 é a última, o verso 14 é a última, o verso 7 é a penúltima, né? Então, felizes são esses. E aí, esse clamor maravilhoso, né? Verso 17, a igreja diz vem, o Espírito diz vem. É um apelo. Tudo isso que foi dito é para que venha, se converta. O que Jesus vai dizer quando ele vai apresentar a verdade, não é para amedrontar, eu quero amedrontar a pessoa, quero tocar o terror na consciência das pessoas. É uma maneira de Jesus dizer, vem, abaixa as tuas armas, abaixa. E quantas vezes eu vejo pessoas tão críticas, pessoas muito amadas minhas, inclusive, parentes, queridos, e não raro, muitas vezes minha fala foi essa, abaixa as armas, amigo. Críticas inadequadas, críticas desnecessárias. O que te falta? Abaixa as armas, para de brigar com Deus, para de entrar em luta com a palavra do Senhor, para de entrar em luta com esse que te ama e apela ao teu coração para que você venha. O anúncio do juízo final não é um sarcasmo da parte de Deus e do povo de Deus. Eu sou um sujeito sarcástico, vou anunciar aos outros esse drama, porque eu quero rir da angústia deles. Não é isso, é um apelo, vem, olha o que espera o ímpio, porque Deus vai fazer, Ele fez em Cristo, Ele vai fazer. O Espírito e a noiva dizem, vem, se renda, se volte para o Senhor, e aquele que ouve e vem, soma com a voz e também diz, vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça dessa água da vida. A todo que ouve as palavras desse livro, eu testifico, não faça acréscimo, não acrescente nada nessa palavra, não tire nada dessa palavra, ela é tal como está, ela não tem a influência da nossa cultura. Não, nós líamos essa palavra, o seminarista vai ver muito isso, mas Kierkegaard fez uma interpretação, e Nietzsche, não quero saber o que Nietzsche disse sobre a Bíblia, não, mas Freud e Lacan, não me interessa o que Lacan e o que Freud disseram sobre a Bíblia, eles não acreditam nisso. Freud não acredita em Deus. Quando Freud fala em alma, não é a mesma coisa que a Bíblia fala em alma. E você vai ver, seminarista, muitas vezes pastores fazem combo. Sabe o que é combo? Pega um pouco, combo, sanduíche com batata, né? Fazem combo de alguma coisa. Pegam um pouquinho do que a Bíblia disse, com um pouquinho do que Freud disse, e tentam fazer um combo. Não tem combo. Não acrescenta. Mas na nossa época, não é assim? Não é daí que vem a ideia do liberalismo, da teologia liberal? Qual é a ideia da teologia liberal? Dizem que a intenção foi boa, lá no finalzinho do século XVIII, né? Mais forte ainda no século XIX, 1800 e pouco. Dizem que a intenção foi boa. Qual foi a intenção? Nós vivemos numa sociedade que não acolhe, que não aceita a ideia do milagre. Então, a gente quer pregar o evangelho a gente quer ser ouvido por essa sociedade, mas essa sociedade não concebe concepção virginal de Maria, não concebe ressurreição de Jesus,
Então a gente diz que isso aí foi, na verdade, uma narrativa. Isso não alcança, isso é uma mentira. Na verdade, isso é uma vergonha, né? Sujeito quer ser visto como intelectual, e ele diz: se eu acreditar em milagre, eles vão me chamar de cafona, arcaico, pouco inteligente. Então, não faz acréscimo, não tira as palavras desse livro, são-lhes acrescentados são-lhes acrescentadas flagelos. Deus acrescenta flagelos. Irmãos, nós vemos isso, pessoas que estão acrescentando ou retirando. Olha para a vida dessas pessoas. Eu estou falando, olha para a amargura dessas pessoas, olha para o deboche dessas pessoas que vão para a rede social e porque já acrescentaram e já tiraram. Olha para o deboche, olha para o discurso de amor, mas para a percepção de um sarcasmo, de um deboche dessas pessoas que falam quanto a não é bem assim, ou quanto a temos que atualizar a Bíblia. Olha para a irritação com que essas pessoas se expressam, se apresentam. Talvez seja já os acréscimos dos flagelos, né? E aí o livro conclui dizendo: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. E o nosso clamor é verdade: vem, Senhor. Vem, realiza tudo isso, inclusive o teu juízo. O verso 21 é: a graça do Senhor seja sobre todos vocês. Mas eu vou fazer um pequeno comentário de 5 minutos só. A esposa é assim, né? Cristiane chega em casa e diz, depois que o Ricardo falou 40 minutos, ele diz: agora eu vou começar a mensagem. Não foi uma introdução. Mas eu quero me deter com os irmãos nos versos 3 a 5. Na verdade, na frase que está no verso 4, que é: contemplarão a sua face. Então eu estava dizendo que nós não temos motivo para duvidar do juízo, nós não temos motivo para questionar o juízo de Deus, senão a corrupção do nosso próprio coração, que nós achamos que somos melhores do que Deus. Segundo o testemunho do John Stott, era esse. Ele dizia: eu não vejo motivo para eu afirmar o aniquilacionismo, a aniquilação de todas as almas no final das contas. Eu não vejo na Bíblia motivo para isso. Mas eu não suporto imaginar a ideia de um sofrimento eterno. É essa a ideia, ou seja, ele não tem motivo. Mas ele acha que o seu coração é um coração melhor do que o coração de Deus. Entende? Mas nós contemplaremos a face do Senhor. E ao contemplarmos a face do Senhor, nós vamos entender melhor. Nós vamos entender que tudo faz o seu sentido. Nós vamos entender que o caminho do Senhor é perfeito. Nós vamos entender que a justiça do Senhor é elevadíssima. Ao contemplar a face do Senhor, e esse é o nosso anseio, o juízo nos trará essa possibilidade. Não é assim? Nós veremos o Senhor. Ou o que você quer ver no céu. Ou você é desses que dizem: eu estou doido para ir para o céu para ver meu tio que morreu, meu pai que morreu, meu avô que morreu. Porque não é isso que a Bíblia diz, que você vai ver teu tio, teu pai, tua mãe. O que a Bíblia diz é que você vai ver o teu Salvador. Se isso for tua alegria, isso vai ser para você uma alegria. Se isso não for para você alegria, vai passar a ser, porque você vai ter outra mentalidade. Não é? Não é assim? Já viu pessoas dizendo: mas eu queria ver o meu avô, com tanta saudade do meu avô. As pessoas querem ver o avô que morreu. E fica chocante, né? O que eu vou dizer é chocante. Ele não é mais seu avô. Você não vai ter uma relação de avô com ele. Ele não vai na beira da sua cama te dar um beijo, como fazia, ou levar um choquito, como fazia. Você vai ver o teu Salvador. É Jesus que nos chama para ver o Pai. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O Estênio Márcios, cantor antigo, né, tem uma canção muito bonita, né, chamada O Sonho, e é óbvio que é uma metáfora, né, mas ele diz mais ou menos assim: sonhei que eu tinha morrido, não lembro direito do que. Me vi frente a um alto e belo portão com uma placa escrito céu.
Bati com um certo receio e um anjo saiu para atender. Me disse, pois não? Eu falei, quero entrar, pois aí é o meu lugar. O anjo me disse, curioso, mas eu não vejo seu nome nos nossos registros. Eu disse, procure num livro antigo, escrito antes que houvesse mundo. E ali você vai achar, com a letra do rei, o meu nome em tinta vermelha. Alguém entregou para o anjo registros que eu reconheci, compêndio de todas as leis que eu quebrei e os pecados que eu cometi. O anjo olhava os registros visivelmente assustado e me perguntou, foi assim que viveu? Eu então respondi que sim. Então como é que você tem coragem de vir nessa porta bater? Eu disse, olhe bem no final dessa lista, você reconhece essa letra? E o anjo sorrindo me disse, é verdade, o rei escreveu perdoado. E ao som dessa bela palavra, aquele portão se abriu, e então eu entrava cantando um hino. Que pena que o sonho acabou. E ficaram comigo aquelas palavras, primeiro eu quero ver meu Salvador. É o nosso Salvador que nós ansiamos ver, queridos. É o nosso Salvador que veremos quando desse grande evento do juízo final. O juízo para o povo de Deus é a alegria do povo de Deus, não por causa dos castigos dos malfeitores, mas por causa da justiça. O nosso contentamento no juízo de Deus não é pelo sentimento de vingança, porque pessoas nos maltrataram, fizeram de nós chacota, muitos irmãos nossos foram queimados nas fogueiras, passados ao meio, na serra, né? Cortados ao meio, jogados para os leões com peles de ovelha. Não é esse sentimento de que bom, então viu? Agora a vingança se deu sobre eles. Não é esse o sentimento. A nossa alegria pelo juízo de Deus é por olharmos para as obras de Deus e dizermos, tu sabes o que fazes, as tuas obras são maravilhosas. Todas as tuas obras, e não algumas, todas as tuas obras são maravilhosas. Se o juízo final é parte da tua obra, nós nos alegramos em ti, porque o Senhor é bom e sábio, e nós somos o teu povo que se alegra em ti. A graça do Senhor seja sobre todos nós. Que Deus nos abençoe.